Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Vamos dar continuidade então aqui na série de vídeos sobre, propriamente dito, a profetisa Ellen White, né? Lembrando sempre que estes vídeos nunca serão para tirar a tua fé na tua igreja adventista do sétimo dia, na tua profetisa Ellen White, no teu pastor, no teu ancião, no teu presbítero, no seu diácono, seja quem for. Não é para tirar a tua fé da sua vida. É simplesmente trazer informações que, com certeza, você não terá acesso jamais se não for por uma via alternativa. E qual é a via alternativa? A via alternativa é a internet. É assim, as pessoas que aproveitaram da boa fé das pessoas de 30, 40, 50, 60, 70 anos para trás, jamais imaginaria que ele tivesse um canal de informação alternativo sem ser aqueles que eles manipulam, tá certo? Mas vamos às informações. Bom, paramos no vídeo passado sobre o ministro adventista Isaac Wellcome, que diz o seguinte, também em Miles Grant, um exame das visões da senhora Ellen White, Boston, Sociedade de Publicação Advento Cristão 1877, que diz assim: a miúde estive em reuniões com L. Harmon e Tiago White em 1844 e 45. Várias vezes a sustive enquanto caía ao solo, às vezes quando desmaiava durante a visão. Ouvia relatar suas visões destas datas. Várias foram publicadas em panfletos dizendo que todos os que não apoiavam o movimento de 1844 estavam perdidos, que Cristo havia abandonado o trono da misericórdia, que todos os que seriam selados o haviam sido e que ninguém mais se arrependeria. Ellen e Tiago ensinaram isto por 1 ou 2 anos. Recentemente, em suas visões publicadas, chamadas Testemunhos, suas visões diferem amplamente e contradizem suas visões anteriores direta e patentemente. Não podemos desconsiderar esses testemunhos da época, jamais. São fatos históricos, são verdadeiros documentos e qualquer investigador sério deve tê-los em conta. Algumas mentalidades tacanhas, incluindo pastores, têm o desplante de manifestamente ignorar os fatos. Ora, essa atitude é infantil, desapropriada e desonesta. Sejamos prudentes e sinceros. Em 1846, Ellen White escreveu algo que é bom recordar, afirmando que a porta da salvação estava realmente fechada. Em Ellen White, Primeiros Escritos, volume 5, página 97, diz assim: enquanto em Extermine, ou estar reunida com Israel Damon, Tiago e vários outros, e muitos deles não criam numa porta fechada. Eu sofria muito no início da reunião. A descrença parecia estar por todo lado. Havia uma irmã ali que era considerada muito espiritual. Tinha viajado e fora uma poderosa pregadora pela maior parte do tempo durante 20 anos. Ela havia sido verdadeiramente uma mãe em Israel. Israel espiritual, claro, né? Mas uma divisão havia surgido no grupo sobre a questão da porta fechada. Ela tinha tido grande misericórdia e não podia crer que a porta estava fechada. Eu nada soubera da diferença entre eles. A irmã Durban levantou-se para falar. Sentia-me muito, muito triste. Minha alma parecia em agonia o tempo todo. E enquanto ela falava, caía de minha cadeira ao chão. Foi então que tive uma visão de Jesus erguendo-se do seu trono de mediador, indo para o lugar santíssimo, como o noivo indo receber o seu reino. Todos estavam profundamente interessados na visão. Todos disseram que era algo inteiramente novo para eles. O Senhor operou com grande poder, estabelecendo as verdades em seus corações. A irmã Durban sabia o que era o poder do Senhor, pois havia o sentido muitas vezes. E pouco tempo depois que eu caí, ela foi atingida e caiu ao chão, clamando para que Deus tivesse misericórdia dela. Quando eu saí da visão, meus ouvidos foram saudados com o cântico e clamores da irmã Durban em alta voz. A maioria deles recebeu a visão e ficaram estabelecidos quanto à porta fechada.
Bom, muitos ainda não estavam convencidos. Por isso, e sentindo a responsabilidade, os Whites começaram a viajar para anunciar e convencer os outros adventistas, como Stowell, de que a porta da salvação estava fechada. Ellen White escreve em Primeiros Escritos, página 93, assim, ó. O primeiro sábado que passamos em Thompson, 24 de março, foi doce e interessante. Parecia que Jesus mesmo passava pelo meio de nós e espalhava sua luz e sua glória sobre nós. Todos bebemos um grande sorvo do poço de Belém. O Espírito veio sobre mim e fui arrebatada em visão. Vi muitas coisas importantes, algumas das quais descreverei antes de fechar esta carta. Vi que o irmão Stowell, de Paris, vacilava sobre a questão da porta fechada. Pareceu-me que devia visitá-los. Embora o lugar ficasse a 50 milhas de distância e o caminho estivesse em condições muito más, cria que Deus me daria forças para fazer a viagem. Fomos e encontramos a necessária força. Não tinha havido uma reunião no lugar por mais de 2 anos. Passamos uma semana com eles. Nossas reuniões foram muito interessantes. Tinham fome da verdade presente. Tivemos com eles reuniões livres e poderosas. Deus me deu 2 visões enquanto estive ali, para grande consolo e fortaleza dos irmãos e irmãs. O irmão Stowell foi firmado na doutrina da porta fechada e em toda a verdade presente de que havia duvidado. Leia o texto outra vez. Leia atentamente. Veja o que Otis Nichols escreveu em William Miller em abril de 1846, elogiando a Ellen White por suas visões acerca da porta fechada em DF 105 de Otis Nichols para Guilherme Miller, 20 de abril de 1846, extraída dos primeiros anos, volume 1, página 75 e 76. Sua mensagem sempre era acompanhada pelo Espírito Santo e onde quer que fosse recebida como de parte do Senhor, quebrantava e derretia seus corações como se fossem criancinhas. E alimentava, consolava e fortalecia os débeis, e os animava, e a pegar-se à fé e ao movimento do 7º mês, e que nossa obra para a igreja nominal e o mundo estava terminada, e o que restava a fazer era a favor da casa da fé. Outro testemunho da época provém de John McGirr, que vivia em Poland, Maine. Foi em sua casa que Ellen White teve muitas das suas visões, primeiras experiências carismáticas. Ele disse em Os Primeiros Anos, volume 1, página 75 e 76. Conhecemos bem a trajetória de Ellen White, a vidente, enquanto esteve no estado do Maine. Algumas das primeiras visões que teve ocorreram em minha casa de Poland. Dizia que Deus lhe havia dito em visão que a porta da misericórdia se havia fechado, que não havia mais oportunidade para o mundo, que ela podia dizer quem tinha manchas em sua veste e quem essas manchas eram obtidas pondo em dúvida se suas visões eram do Senhor ou não. Então ela dizia o que fazer, o que cumprir para recuperar outra vez o favor de Deus. Então Deus lhe mostrava por meio de uma visão que quem estava perdido e quem estava salvo em diferentes partes do estado, segundo houvessem aceitado ou rechaçado as visões. O sentimento e a certeza dessa doutrina era tão forte que em 1847 Tiago publicou um documento intitulado Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, no qual ele e Ellen White promoviam a doutrina da porta fechada. Nesse pequeno livro, Ellen White descreve uma visão que muitos vão recordar. O texto diz assim, vamos lá, desculpe. Enquanto orava no altar da família, o Espírito Santo veio sobre mim e parecia que estava sendo transportada mais e mais para o alto, bem acima do escuro mundo. Ergui os olhos e vi um caminho reto e estreito que se estendia muito acima do mundo. Nesse caminho, o povo do advento estava viajando para a cidade, que se situava na sua extremidade. Tinha por detrás e no princípio do caminho uma luz brilhante que um anjo me assegurou ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava ao longo do caminho inteiro e fornecia luz para os seus pés de modo a que não tropeçassem.
Se mantivessem os olhos fixos em Jesus, que estava à frente deles, conduzindo-os para a cidade, estariam seguros. Mas logo alguns negaram grosseiramente a luz atrás deles e disseram que não fora Deus quem os conduziria até tão distante. A luz por detrás desses extinguiu-se e deixando-lhes os pés em total escuridão, e tropeçaram e perderam de vista o Marco e a Jesus, e caíram para fora do caminho, mergulhando para o mundo escuro e ímpio embaixo. Era tão impossível para eles alcançar o caminho novamente e seguir para a cidade, como também para todo o mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Veja, as visões de Ellen White era para dizer que fechou, não tinha mais jeito. Você, adventista, já leu isto em primeiros escritos, não é verdade? Compare e veja se nota algo de diferente. No mesmo documento, Tiago acrescentou os seus próprios pensamentos sobre a doutrina da porta fechada. Você sabia disso? Escreveu o seguinte em Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, página 1 e 2. Vamos lá. Jesus está claramente representado na Bíblia em seus diferentes caracteres, ofícios e obras. Na crucifixão foi o manso cordeiro que foi morto. Desde a ascensão até que a porta se fechou em outubro de 44, Jesus continuou com seus braços de amor e misericórdias abertos, pronto para receber e advogar a causa de cada pecador que viesse a Deus por meio dele. No dia 10º do mês 7º de 44, entrou ao lugar santíssimo, onde desde então tem sido um misericordioso sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Lá por volta de 1848, muitos começaram a discutir a veracidade da teoria, mas os Whites e Bates continuaram insistindo e pregando a doutrina da porta fechada. Tiago iniciou uma nova revista mensal intitulada Verdade Presente, onde o tema central era o da porta fechada ou o fim da graça. Ellen White insistia que o dia da salvação para os perdidos tinha terminado. Em agosto, Ellen White publica na Verdade Presente, em agosto de 49, o que o seu anjo acompanhante lhe tinha dito. Vamos lá. Meu anjo acompanhante me convidou a buscar, ver o trabalho pelas almas dos pecadores como antes existia. Olhei, mas não pude vê-lo, porque o tempo da salvação deles havia cessado. Veja, Ellen White sempre dizendo que não tinha mais chance para mais ninguém. A pregação daquele tempo dizia que o Messias devia regressar no outono de 51. Ora, em 1850 havia uma preocupação generalizada de que seus seguidores somavam apenas centenas e eles necessitavam de 144 mil para o outono do próximo ano, 1851. Numa carta escrita a alguns amigos em fevereiro, a Ellen White anunciavam alguns novos conversos à mensagem adventista em carta 4, 1851, página 1 e 2, que diz assim: as almas estão encontrando a verdade por toda parte aqui. São os que não ouviram a doutrina adventista. E alguns deles são os que saíram a encontrar o esposo em 1844. Mas que desde esse tempo foram enganados por falsos pastores, até o ponto de não saberem nem onde estavam, nem no que criam. Eis aí o primeiro indício de que os que não eram parte do movimento de 1844 podiam salvar-se. Note, Ellen White cuida em dizer que essas pessoas eram cristãos que nunca haviam ouvido falar da doutrina adventista. Nenhuma esperança para os não cristãos e os cristãos que o tinham rejeitado a mensagem de Mire de 1844. Em abril de 1850, debateu-se o tema da conversão e salvação dos filhos dos santos. Tinham-se passado quase 6 anos desde o grande desapontamento lá de 44. E muitas crianças nasceram, certo? Poderiam salvar-se essas crianças, apesar de não terem participado do movimento de 44? E aí? A questão foi decidida na revista A Verdade Presente, em abril de 1850. Nós vamos ler, mas não agora. No próximo vídeo, tá certo? Um abraço, meu amigo, legal que você está vindo até aqui. Vou dizer novamente, se você é adventista, perceber que todos esses meus vídeos, que o foco é o adventismo, eu esteja falando algo que não esteja de acordo com a história do adventismo, entre em contato com os meus canais de comunicação e vamos conversar. Que se eu estiver errado, com certeza eu vou aqui de público, fazer um vídeo dizendo e arrumando.
Mas eu posso garantir a todos que estão assistindo que desde o primeiro vídeo sobre o foco, Adventismo em Foco, não, as pessoas entram, os adventistas, né, que são seguidores de homens, né, de seus líderes, que é um problema deles, simplesmente contestam os meus vídeos que eu estou colocando sobre o Adventismo, não com fatos históricos, não com provas cabais, mas simplesmente me xingando, me ofendendo, mas tudo bem, eu não me sinto mal porque isso faz parte, não tem problema nenhum, tá certo? Eu já fui adventista, eu sei, eu fui treinado na época, eu fiquei lá por 20 anos e líder por 18 anos, que tudo que é dito contra o adventismo é de Satanás e tudo mais, mas não tem problema, vamos aí tocando em frente, tá certo? Um abraço, dá um like lá, se inscreva, compartilhe, propague aí e anuncie o nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo.